comecemos hoje um curso que já estava pedindo para começar há muito tempo: termoquímica e termodinâmica. Primeiro, obviamente, começando com termoquímica, depois vamos avançar para a área termodinâmica, que, sério, termodinâmica e termoquímica são as partes que eu mais gosto da química. Eu acho muito legal, muito legal. É bem difícil, mas é bem legal. Beleza, qualquer curso de termoquímica que se preze precisa começar com a definição de entalpia. Detalhe, entalpia, a definição mais formal que pode se dar para um curso do Maíta de entalpia é o seguinte: pegue um sistema qualquer de volume V e que possui uma certa energia interna qualquer. Essa energia interna, ela é todas as energias potenciais, todas as energias que estão armazenadas nas ligações químicas desse objeto, desse sistema, certo? Tem um certo volume V, está numa temperatura T, etc. Beleza? O que acontece? A definição de entalpia é basicamente o seguinte: você pega esse sistema que tem uma energia interna E. Se você conseguir tirar todas as ligações químicas e transformar todas as ligações químicas desse sistema em energia pura, e armazenar essa energia, e depois você ter esse sistema que, embora tenha perdido todas as ligações, ainda vai ter um volume V, e você então contrair o volume desse sistema que não tem mais energia interna, aplicando um trabalho W, até que esse sistema seja sem volume, ou seja, vire um ponto, volume zero, você tem a entalpia. A entalpia vai ser a energia que esse sistema liberou, toda a energia interna armazenada nas ligações, mais o trabalho que você inseriu para você contrair o volume desse sistema. Isso é o que a gente chama de entalpia. Essa definição não acho válida você decorar. É só para você entender de onde é que vem as coisas. A definição que você vai utilizar no seu dia a dia em termoquímica e inclusive em termodinâmica, pode esquecer essa fórmula aqui por enquanto, ela não vai ser útil para a gente, tá? É só para você já estar se introduzindo ao tema. Agora, a definição melhor de entalpia que eu posso dar no momento, e a mais útil para a gente, é a seguinte: entalpia de um sistema é todo o calor potencial desse sistema. O que eu quero dizer por calor potencial? É o calor que, caso a gente conseguisse liberar todas as energias potenciais desse sistema e conseguisse comprimi-lo a um volume zero, seria todo o calor que, assim que zerar esse sistema, seria possível liberar. Daqui a gente tira algo extremamente importante: entalpia é imensurável. É uma grandeza que o ser humano inventou, que nós não somos capazes de medir. Entalpia é imensurável. Ah, você não conseguiu medir entalpia, então como é que trabalha a termoquímica? Simples, a termoquímica ela vai trabalhar não com a entalpia, mas com a variação da entalpia nas reações. Isso sim a gente é capaz de medir. E mais, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a entalpia é o que a gente chama de função de estado. Decore esse nome. O que é uma função de estado? Toda função de estado é aquela que independe do caminho percorrido entre a entalpia final e a inicial. Ou seja, se eu, por exemplo, fizesse 1000 reações, sei lá, em reação 1, 2, 3 e 4, a entalpia inicial é, sei lá, 10 e a entalpia final é 50. O ΔH vai ser sempre 40. Se eu pegasse, sei lá, a reação direta, que vai de 10 a 50, continuaria a mesma coisa. Tá? Isso é uma função de estado. Independe do intermediário, só depende dos pontos final e inicial. É como um trabalho é como se fosse um trabalho de força conservativa. Independe do caminho que você realizou, só depende do fim e do começo. Beleza? Mas vamos lá. Como é que a gente trabalha com entalpia? Adotando essa lógica, como é que a gente trabalha com a entalpia na termoquímica? Toda reação, ela funciona da seguinte maneira: você vai ter aqui reagente R, que vai, obviamente, reagir, os reagentes vão reagir, gerando produtos. Essa reação, ela vai produzir uma troca de calor potencial. Como assim?
as energias internas desse sistema, perdão, o calor potencial dos reagentes é diferente do calor potencial dos produtos. Por quê? Porque a energia, o calor potencial dos reagentes vão estar armazenados nas ligações químicas do sistema. Só que as ligações químicas do sistema, quando ele é reagente, vão ser diferentes das ligações químicas quando ele for produto. Por exemplo, se eu tenho aqui no caso, sei lá, vou fazer a combustão do etanol. Não, combustão do metano, combustão do metano. Metano. Se eu faço a combustão do metano, eu estou trocando as ligações internas do sistema. Eu tenho aqui metano. Deixa eu só balancear aqui porque eu tenho toque. 2 águas e ok. Certo? O que acontece? As energias, o calor potencial desse sistema, a gente vai chamar de entalpia dos reagentes, está armazenado nas ligações carbono-hidrogênio e na dupla oxigênio-oxigênio. Já aqui, a entalpia dos produtos vai estar armazenada nas ligações oxigênio-carbono, que é uma dupla ressonante, e das ligações do hidrogênio e do oxigênio. Vão estar armazenadas em ligações diferentes, que têm energias diferentes. Ou seja, você vai ver que no final elas são diferentes. Ora, mas é que tá. A energia tem que se conservar. Calor é energia em trânsito, calor potencial é uma energia armazenada. Então tem que haver conservação. Ora, se a entalpia dos reagentes é diferente da entalpia dos produtos, para onde vai essa diferença de entalpia? Para a vizinhança. O ΔH de uma reação é o calor que era potencial, mas foi liberado para a vizinhança, ou absorvido da vizinhança. Como assim? Pega, por exemplo, a combustão do metano. A combustão do metano, ela aquece a vizinhança e o sistema, aquece tudo, aquece o universo. Ela vai aquecer o universo. Por quê? Porque você tinha um calor potencial, HR, e foi para um HP. E isso teve uma variação de entalpia. Só que como a energia tem que se conservar, essa diferença de entalpia, essa diferença de calores potenciais, foi liberada. Foi liberada das ligações químicas e transmitida para o sistema, para o universo. Por isso que, por exemplo, se você queimar metano, vai gerar calor, vai ficar quente. Porque houve uma liberação de energia. Certo? Agora eu te pergunto uma coisa interessante. Detalhe, já vem aqui a nossa primeira formulazinha. Formulazinha, né? Delta, é algo bem trivial, na verdade. ΔH é a entalpia final, mas é inicial. Ou seja, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Já vem aqui a nossa primeira relaçãozinha, que é bem intuitiva, mas é importante já saber. Aí eu te pergunto, se uma reação libera calor, o ΔH dessa reação é positivo ou negativo? Bom, pensa comigo. Já se acostume com esses gráficos que eu vou fazer aqui agora, beleza? São gráficos mega importantes. E em questões abertas, eles são milagrosos, beleza? É assim. Eu tenho aqui um gráfico em que a ordenada é entalpia e a abscissa é o que a gente chama de caminho da reação. Caminho da reação é basicamente a progressão da reação. Por exemplo, combustão do metano, CH4 mais O2, vai caminhar para produzir CO2 e água. Certo? Então, no caso, eu tenho aqui no comecinho, metano mais oxigênio. Beleza? A minha pergunta é a seguinte. Bom, isso aqui é a quantidade de calor potencial dos reagentes. O potencial do reagente. Se ele libera calor, isso quer dizer que os produtos vão ter necessariamente uma energia potencial menor. Uma energia potencial menor. Entende? Por quê? Ora, porque se você teve uma troca de calor e você aqueceu o meio externo, isso quer dizer que você forneceu o calor que era potencial para o sistema. Certo? Então teve um decréscimo de calor potencial, porque o que era potencial virou calor efetivo, de fato, para o sistema. Esse calor efetivo teve de vir dos reagentes, portanto, há um decréscimo. Há um decréscimo de
de entalpia. Isso aqui é o que a gente chama de ΔH. Bisuzinho, o ΔH é sempre uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. Beleza? E aqui estão os produtos da reação. Certo? Aqui está o H dos produtos. Pela relaçãozinha, ora, se o HP é menor que o HR, a gente tem que, agora sim, a primeira coisa que você anotar, toda reação que libera calor, toda, sem exceção, toda reação que libera calor, ou, em outros termos, é uma reação exotérmica, possui ΔH menor que zero. Já bitola isso daqui. Nem precisa, bem intuitivo. Certo? O contrário também vale. E isso é importante tu saber. Por exemplo, pegando agora outra reaçãozinha aqui. Se você pegar, por exemplo, vamos supor que você queira pegar carbono grafite e transformar esse carbono grafite em carbono diamante. Para você transformar carbono grafite em carbono diamante, as ligações internas do diamante vão acumular um calor potencial muito maior. Vão ter uma energia potencial interna muito maior. Então você precisa fornecer calor para essa reação acontecer. Então, no caso, o ΔH vai ser sempre é uma flecha que parte os produtos e sempre chega nos reagentes. Aqui temos carbono diamante. E essa reação vai absorver calor, ou seja, vai deixar o meio reacional mais frio. Certo? Então, uma reação endotérmica absorve calor. E toda, sem exceção, toda reação endotérmica possui ΔH maior que zero. Ora, por quê? Pensa, se você está fornecendo um calor efetivo para o sistema, tem que ter conservação de energia. Você tem um reagente com um calor potencial, uma energia potencial baixa, e você tem que fornecer esse calor, fornecer essa energia para que ocorra a reação, para ter um sistema com uma energia potencial, um calor potencial maior. Então você tem que fornecer. Então o que acontece? O produto, por conservação de energia, vai ter um calor potencial maior, uma energia potencial maior. Portanto, o ΔH é positivo, porque o produto vai ser maior que o reagente. Beleza? Por último, para acabar um pouquinho essa aulinha aqui, ó, algo importante. Duas coisas muito importantes que a galera se confunde toda hora. Tá? Por favor, preste atenção nisso. Cara, essa parada, pelo amor de Deus, ouve isso com todo o carinho do mundo e toda a atenção do mundo. Esse papo de que uma reação exotérmica deixa a vizinhança mais quente e a reação mais fria não faz sentido e está completamente errada. Completamente errada. Vamos lá. Eu tenho aqui um sistema. E esse sistema S, deixa eu trocar a corzinha do S. E esse sistema S vai sofrer uma reação, virando um sistema U. Eu te pergunto, tá, é uma reação exotérmica. A minha pergunta é, de onde caralho vem a lógica de que, liberou calor, então tudo que está ao redor desse negócio, do sistema, vai ficar mais quente, mas o sistema fica mais frio? Como assim? O calor é seletivo agora? Não, aqui eu não quero aquecer. Agora, vou aquecer o outro ali. Não, cara. Aquece tudo. A reação aquece, os produtos aquecem, a vizinhança aquece, tudo aquece. Aí a pergunta que... e vale a mesma coisa para a endotérmica. A endotérmica deixa o meio reacional mais frio. Ou seja, é a vizinhança que fica mais fria e a reação que fica mais fria. Tá? Não vem com essa de, o carbono grafite vai virar carbono diamante. Então, o meio ao redor do diamante vai ficar frio e o diamante vai ficar quente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Isso não faz sentido.
Aí ela pergunta, não, mas faz sentido, pensa comigo. Ora, se eu tenho, por exemplo, uma reação exotérmica, eu tenho aqui um sistema que possui uma entalpia, aqui ó, possui uma entalpia maior, certo? E depois ele vai decrescer para uma entalpia menor. Vai ter uma entalpia dos produtos. O que vai acontecer, diria o aluno? O que vai acontecer é o seguinte, cara. Olha o que acontece nessa bagaça. A entalpia dos produtos ela é menor que a dos reagentes. Então, como ela é menor, ora, a entalpia é sinônimo de calor, então isso quer dizer que vai ter menos energia no produto. Logo, menos calor. Tanã! Amigo, eu vou repetir. A definição. Ó, repete comigo. Entalpia é calor potencial. O que isso quer dizer? É uma energia química armazenada nas ligações. A entalpia não tem nada a ver com a temperatura. A variação de entalpia produz uma variação de temperatura, mas isso não implica que... Agora, a variação de entalpia produz uma variação de temperatura. Agora, a entalpia em si não produz. Não é porque um produto ficou com menos entalpia ou mais entalpia que ele ficou com mais ou menos temperatura. Isso é um mito, isso não faz nenhum sentido. Isso é uma mistura de conceitos completamente equivocada. Reações exotérmicas aquecem tudo, a reação e a vizinhança. E endotérmicas esfriam tudo, a reação e a vizinhança. Beleza? Não confunde isso. Todo mundo confunde. Você não pode confundir. Tá, e por último, para fechar a aula, por enquanto, a gente tem duas coisas. Primeiro, se você analisa os gráficos de caminho da reação, duas coisas que você tem que colocar que são notáveis. As reações endotérmicas, elas vão partir de um patamar mais baixo e vão chegar... Deixa eu trocar a cor. Vão partir de um patamar mais baixo e chegarão em um patamar mais alto, as endotérmicas. O que é óbvio, né? Porque se é endotérmica, absorveu calor potencial. Se absorveu calor potencial, então a variação tem que ser positiva. Certo? Aqui são os produtos, aqui os reagentes, aqui a entalpia e aqui é o caminho da reação. Agora, em reações exotérmicas, é o contrário. Você parte de um patamar mais alto, e desce para um patamar mais baixo. O que é óbvio, porque se você libera calor, você perdeu calor. Então a variação é negativa. Mas não só isso. Você pode pensar nisso de outra maneira muito interessante também. Que é a seguinte. Ora, pensa comigo. Eu estou num patamar mais baixo, certo? E eu vou para um patamar mais alto. Por exemplo, numa reação endotérmica. Numa reação endotérmica isso acontece. Aqui. Beleza? Aqui é a entalpia dos reagentes, aqui é a entalpia dos produtos. E aqui é o ΔH. ΔH. Beleza? Agora pensa comigo. Ora, eu posso interpretar isso de duas maneiras. Dessa maneira, ΔH, ou pela maneira da seguinte, ó. Imaginando que a reação começa com entalpia zero, é uma analogia isso aqui, tá? Não é assim que acontece, mas é uma analogia. Agora, o que acontece, você pode interpretar da seguinte maneira, ó. Eu possuo um ΔH. Eu possuo um ΔH aqui em relação ao zero. Isso daqui. Peraí, deixa eu pegar um resuminho aqui. Tá. Opa, viajei aqui. Tô viajando aqui. Que é o seguinte. Eu possuo, por exemplo, um ΔH absorvido e um ΔH liberado. O que isso quer dizer? Pensa o seguinte. Se eu tenho uma reação, sei lá, pegar a equação inicial. Metano mais oxigênio gerando CO2 mais água. Duas águas, né? 4, 2 O. Ih, acho que eu fiz caquinha aqui, não fiz?
Nossa, agora que eu fiz caquinha na reação anterior. Nossa, eu não balancei a minha equação certa. Eu sou um animal. Pera aí. Agora é questão de honra. 1, ok. Tá, 2 O's aqui, 4 O's, vem aqui, 2. Beleza, agora tá certo. Ok. Tá. Onde é que eu tava? Tá. No caso, isso daqui, se você vai quebrar, pensa, para você formar os produtos, você precisa necessariamente quebrar as ligações dos reagentes, certo? Para tu fazer isso, tu tem que quebrar as ligações. Então, no caso, você tem que fazer os CH4 mais 2O2, tudo virar C, H e O isolado, para então virar isso daqui. Isso é o que a gente chama de ΔH absorvido. ΔH absorvido. Não, viajei. Eu tô olhando aqui, ó, eu tô me confundindo. ΔH liberado, porque você tá, né, liberando calor para fazer isso. Pera, não, ai. Enfim. E o outro... Aí, ó, tá vendo? É absorvido mesmo, eu tô confundindo tudo. ΔH absorvido. E para tu formar as ligações, você vai ter que liberar energia. Então, no caso, vai ter um ΔH liberado. Caraca, o contrário. Nossa, puta que pariu, tô confundindo tudo. Ao contrário. Então, no caso, no fim, tu pode considerar o ΔH como sendo a soma do ΔH absorvido mais o ΔH liberado. Entende? ΔH absorvido mais o liberado. Ah, mas como assim? Não faz nenhum sentido. ΔH e se ele for negativo? Cara, o absorvido ele é por definição positivo. E o liberado ele é por definição negativo, porque está liberando calor. Então, no fim, dá no mesmo. Isso aqui é muito útil para quando a gente for, por exemplo, analisar a variação de entalpia por energia de ligação, o que é algo que cai bastante no ITA, no IME, etc. Então, assim, tem isso em mente, beleza? Por enquanto é isso, já é muita informação para uma aula já. E é isso, galera. Falou, abraço. Caraca, eu tenho que aprender a fazer aula de... Nossa, mano, eu sou um animal. Tenho que fazer aula rápida. Enfim, falou, abraço, é nóis e tchau.